Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Holandês. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a série The English Game. Captou o nome? Uma série original Netflix, envolvente, interessante, mas que é meio escondidinha ali no catálogo, sabe? Vocês sabem que eu tento selecionar aqui algumas boas séries que talvez vocês não conheçam ainda e que vale a pena dar uma conferida. Essa daqui não é diferente, beleza? Então é aquilo que você já sabe. Vai deixando seu like aqui embaixo, né? Se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de falar sobre uma série que tem lá na Netflix, é original deles, chamada The English Game, que inclusive é essa que tá passando aqui pra vocês, beleza? Pra você entender e entrar um pouquinho mais na história que ela conta, vem aqui comigo. Bom, a trama acompanha a história da invenção do futebol e como ele se tornou o esporte mais popular do mundo a partir da luta de dois jogadores de classes sociais diferentes. Para mudar o jogo, eles tiveram que enfrentar os próprios dramas pessoais e profissionais. E aí, nós acompanhamos a chegada de dois jogadores escoceses que são contratados por um time inglês para jogarem a FA Cup. Esse time que contrata esses dois tinha um dono que também era dono de uma fábrica de tecidos e queria, né, que o time dele conseguisse alçar voos maiores, conseguisse melhorar. Por isso que ele contratou essa galera. Ou seja, como o futezinho ainda era amador ali, né, eles jogavam e também trabalhavam na fábrica. Ou seja, eles eram contratados pela fábrica, mas tinham que jogar no time de futebol da fábrica. Por ser algo mais por diversão no início, existia uma certa elitização no esporte. Então os times mais tradicionais começaram a reclamar e boicotar esses outros times de operários. E ó, a primeira coisa que você precisa saber é que você não precisa gostar nem acompanhar nada de futebol para conseguir acompanhar essa série, beleza? Isso é muito importante ser falado. Eu sei que tem muita gente que não curte muito futebol. A ideia principal dela é justamente contar essa história que passeia por várias vertentes diferentes. Então, se você é um daqueles ou daquelas que odeia futebol, isso não vai fazer com que você não goste da série ou coisa do tipo, beleza? Vai na fé e confia no pai. E bom, pra quem não sabe, ela é na verdade uma minissérie, é do mesmo criador de Downton Abbey, que é uma série muito famosa, né? E traz algumas reflexões importantes envolvendo a luta de classes, com dramas pessoais e com aquela pitada de como algumas coisas aconteceram no início do futezica. A sociedade inglesa da época é retratada de uma forma muito clara, sabe? Mostrando como a influência aristocrática era grande ali no meio e de como algumas cidades estavam crescendo devido à industrialização local. Por consequência disso tudo, nós temos um dos principais panos de fundo da história, que é justamente o contraste social que acontecia ali no final do século XIX e, inevitavelmente, nessa época, o preconceito com classes mais pobres. Tem ali tantos elementos nessa pegada que a série resolve construir ali o roteiro de uma forma não tão profunda assim com os personagens, sabe? Isso foi uma opção deles, beleza? E eu entendo, porque às vezes você quer contar uma história e quer que a história seja maior do que os próprios personagens que estão ali. Até porque é como se fosse um xadrezinho, né? E as peças são os personagens. Existem os protagonistas, os coadjuvantes, enfim. Só que não necessariamente eles tinham vontade de contar só as histórias dos personagens, mas sim a história como um todo. De início você pode até estranhar isso, porque na maioria das produções que a gente acompanha, né? Nas séries, nos filmes, os personagens são os mais importantes, não necessariamente a história. Mas com o tempo você vai acostumando e vai comprando essa ideia. Até porque é um pouco diferente do que a gente está acostumado. E isso é legal, né? Fugir um pouco do óbvio. Então ficou claro aqui, né? Eles focam bastante na história e não necessariamente tanto assim nos personagens. O que quer dizer que os personagens não sejam tão importantes assim? Não, eles são importantes, beleza? E mais pra frente eles vão ficando ainda mais. Só que o foco principal é a história, a trama, beleza? E de qualquer jeito, a série é baseada em fatos, né? Os personagens Fergus Sutter e Jimmy Love existiram de verdade, né? Esses jogadores aí. E são considerados pra história como os dois primeiros jogadores profissionais do mundo, né? Profissionais no caso, porque eles foram os primeiros a receberem para jogar futebol. Mesmo com alguns indícios de que outros jogadores recebiam já, né, antes de forma clandestina e tal, mas nada comprovado. E aí, o embate de ideais do Sutter, que é um desses caras, né, com o personagem Arthur, que era banqueiro e que pertencia a uma classe social bem mais privilegiada, faz com que a trama ande de um jeito que nos prende e acaba nos ensinando alguns pontos também. E pessoal, só queria falar aqui rapidinho para vocês seguirem nosso Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Vai lá, segue, porque a gente continua com conteúdo por lá, falando de filmes e séries também, dando dicas, então siga que você não vai se arrepender. Uma coisa que eu falo direto aqui pra vocês é de que eu gosto quando uma série me entretém, ou quando ela me ensina, né, ou me faz refletir, mas quando os produtores conseguem juntar esses dois caminhos num mesmo produto, né, numa mesma série no caso, aí é sucesso puro, porque consegue atingir objetivos diferentes, né, e dá todo um significado maior pra arte. A arte, no caso que eu tô falando, é a arte na tela, beleza? A série, no caso,
caso. E aqui eles conseguem isso. A série aborda assuntos importantes para o diálogo e ao mesmo tempo mostra ali o início de um esporte que até hoje é o maior do mundo, né? O maior de todos os tempos, até agora pelo menos. E de que é uma paixão mundial também, né? Então existe um contexto gigantesco para que tudo funcione. Mas como nem tudo são flores, eu preciso deixar claro aqui que a série poderia mais do que ela entregou, sabe? Em alguns aspectos principalmente. Não temos diálogos tão marcantes que você vai lembrar, sabe, depois que terminar a série, e você passa a se importar um pouco mais com os personagens só lá da meiuca pro final. Mas como eu já falei pra vocês, né, esse tipo de construção de narrativa, priorizando a história e a base acima de todos os personagens, foi uma escolha pura e simplesmente dos criadores. Então, uma opção deles. O que até quer dizer que eles conseguiram atingir seus objetivos, né? Mas isso pode agradar uma galera e não agradar uma galera. Eu achei tranquilona a série, beleza? Dá pra assistir de boa e, como eu já falei, até pras pessoas que não gostam de futebol, de verdade, beleza? A contextualização histórica desse lado da Londres aristocrática é abordada de uma forma clara e que nos coloca ali, naquela época, junto com eles, sabe? Porque a caracterização dos personagens, a fotografia e a trilha sonora são muito condizentes com a época. Acho que vocês estão percebendo aí, conforme as imagens vão passando, né? E isso tudo não faz dela uma série pesada não, hein? Ao contrário, é bem leve e tranquila na narrativa, mesmo com assuntos sérios e importantes também de background. As vidas amorosas e privadas dos personagens principais ali também são importantes para que a série ganhe corpo e não atraia justamente só os fãs de futebol, né? Como também qualquer pessoa que se interesse por uma boa história. Uma coisa importante, por exemplo, é que o roteiro não constrói um vilão caricatão, sabe? Mas sim uma galera com traços de personalidade formados por experiência e relações também de bolhas diferentes. Temos aqui então uma história que nos envolve como espectador, usa de suas licenças poéticas para trazer uma história real, só que com algumas alterações, e constrói um enredo com mais camadas do que muitos pensariam só lendo a sinopse por si só, sabe? É uma série meio escondida ali, entre aspas, né, no catálogo da Netflix, que conta com 6 episódios no total, com mais ou menos 50 minutos cada um de duração, então dá pra você dar aquela maratonada de boa, beleza? Até porque é uma minissérie, né, só tem uma temporada mesmo, e vou dizer que vale a pena você conferir, beleza? Principalmente por ser curtinha. Eu acho que se você não gostar, por exemplo, você não vai achar que foi um tempo perdido ou aquelas coisas, né? Mas confia aqui no pai, porque com certeza você vai gostar de The English Game, beleza? Uma série que tem lá no catálogo da Netflix e você já pode assistir agora, beleza? Quando terminar de assistir esse vídeo, porque eu recomendo bastante. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você ficou com vontade de assistir? Fala pra mim, pra gente poder conversar um pouquinho e trocar aquela ideia, beleza? Não esquece de comentar não. E é isso, né, pessoal? Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, para continuar acompanhando vídeos como esse. A gente traz dica direto de série, beleza? Filmes também. Confere na descrição do vídeo nossas redes sociais, não esqueça, beleza? Principalmente o Instagram, segue a gente lá. É isso aí, valeu!